Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast CASSE IA. Prepare-se para uma imersão no futuro da pesquisa de mercado. Neste artigo da Harvard Business Review, de maio-junho de 2025, os especialistas Jeremy Korst, Stefano Pontoni e Olivier Tobia revelam como a inteligência artificial generativa, Gen AI, está transformando radicalmente a forma como as empresas entendem seus clientes e o mercado. Descobriremos como a Gen AI não só acelera e barateia as práticas de pesquisa existentes, mas também substitui abordagens tradicionais com dados sintéticos inovadores e preenche lacunas de conhecimento que antes eram inatingíveis. Hoje a gente vai mergulhar num tema que tá dando o que falar: inteligência artificial generativa, especificamente na pesquisa de mercado. Exato. Tem um artigo bem interessante da Harvard Business Review sobre isso, de maio a junho de 2025. Esse mesmo, dos autores Korst, Pontoni e Tobia. E a ideia aqui é tentar entender como essa tecnologia pode destravar novas formas de conhecer os clientes e o mercado. O artigo já começa mapeando 4 grandes áreas de impacto, né? Isso, 4 frentes. Primeiro, como a Gen AI pode apoiar o que já fazemos hoje em pesquisa. Deixar mais rápido, mais barato, essa é a promessa inicial. O artigo cita uma pesquisa com mais de 170 profissionais. 45% deles já usam Gen AI. E o uso principal é para sintetizar transcrições longas de entrevistas e grupos focais. 62% usam para isso e 58% para análise de dados. Ajuda a processar o volume. Ajuda, mas nem tudo são flores. O pessoal tem preocupações sérias. Com certeza. O artigo fala que mais de 70% tem receio de informação enviesada e imprecisa. Fora a questão da segurança, privacidade dos dados e o impacto nos empregos. Há necessidade de novas habilidades. Mas o otimismo prevalece. Mais de 80% acham que aumenta a produtividade e competitividade. A ideia é liberar o pesquisador para tarefas mais nobres, como interpretação e storytelling. E tem casos como o da Weight Watchers, onde as pessoas são mais sinceras com uma IA. Diminui certos vieses sociais. A Outside.ai cria perguntas dinâmicas na hora para unir escala e profundidade. E entramos na segunda oportunidade: substituir práticas atuais. Usando dados sintéticos. Dados criados por inteligência artificial para simular pessoas reais. 81% já usam ou planejam usar isso. A EY, com a Evident AI, criou CEOs sintéticos e aplicou um questionário de marca. O resultado bateu 95% com a pesquisa real. Um potencial enorme, embora só 31% considerem os dados sintéticos de altíssimo valor. Ainda há ceticismo. Mas dá para gerar até dados qualitativos sintéticos, como entrevistas simuladas. Simulation. E isso leva à terceira frente: preencher lacunas onde não havia dados. Ou onde era inviável coletar. Cerca de 30% já usaram para isso. E os mesmos 81% querem usar para ouvir o mercado de formas novas. A General Mills usa dados sintéticos para acelerar a ideação de produtos. Errar mais rápido. E a quarta frente parece ficção: gemelos digitais. Réplicas virtuais de clientes com base em dados reais ou públicos, para testar estratégias de marketing antes do mundo real. Mais de 40% estão experimentando. A OGV testa criativos. A Arena Technologies treina vendas B2B com isso. Notebook LM do Google entra criando assistentes personalizados. Parece incrível, mas há desafios. Viés nos dados de treinamento pode replicar ou ampliar distorções. E prever mudanças bruscas ou reações sensoriais é difícil. A Casago de Fragrâncias viu isso na prática. IA não sente cheiro e tem dificuldade de simular testes como o de preço por causa do confounding. Confounding é quando outras variáveis não controladas influenciam o resultado. Aí é difícil saber se foi o preço ou outra coisa. Muita coisa em jogo, então para amarrar. A Gen AI está entrando na pesquisa por várias portas, apoiando, substituindo, preenchendo lacunas e criando gêmeos digitais. É uma mudança profunda. Sem dúvida. O caminho é buscar equilíbrio, usar a potência da ferramenta com olhar crítico, justiça e busca por insights humanos reais. Não é substituir o humano, mas potencializar. Potencializar compreensão. Aaron Cannon, da Outset, diz: se a IA permitir conversas globais, talvez a gente se entenda melhor. Pode ser. Trazer mais humanidade para os negócios. Mas fica a reflexão final. Qual seria? Com tantos dados sintéticos, corremos o risco de otimizar tudo para agradar a IA e esquecer as necessidades reais e complexas das pessoas. Quer saber mais sobre como integrar inteligência artificial na sua empresa? Fale com a CASSE IA. Esse podcast foi um oferecimento CASSE IA.